Glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Meus irmãos, nós vamos estar compartilhando uma porção da palavra de Deus agora, em nome de Jesus. Eu quero orar, eu quero assim pedir a Deus para que Deus venha nos ajudar, para que a sua palavra seja passada dentro da revelação, dentro da inspiração do Espírito Santo, dentro da originalidade da palavra de Deus, dentro da simplicidade. A palavra de Deus, ela tem que ser simples, ela tem que ser objetiva, né? A palavra de Deus não precisa de o homem acrescentar ou forçar, porque ela tem o seu próprio poder, a sua própria ação. Os irmãos disseram aí, para alguns, a internet está oscilando um pouco, isso pode variar de região para região, pode depender também da internet de cada pessoa, né? Mas a irmã Elma que disse que trava um pouco, mas nada que atrapalhe. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, a palavra do Senhor, como nós colocamos em nosso Facebook, que seria sobre Atos, capítulo 10, nós vamos ler sobre a passagem que fala do centurião Cornélio. Nossa irmã Elma coloca o povo de Deus. Esse é o nosso momento de alimentação espiritual, mas além de assistir, vamos interceder pelo programa, orar, para que outros sejam alimentados. A palavra de Deus, meus amados irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, ela diz assim: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele era homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado que estava ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço da casa para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam alimento, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, na qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida a voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda ou impura. E segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher ao céu. E estando Pedro duvidando acerca de si, acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam na porta, perguntando-lhe pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Eu vou ler o versículo 34 e vou ler o versículo 44 a seguir, para a gente resumir o texto. E no versículo 34, Pedro diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. Versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras,
caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham ouvido com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados. Então rogaram-lhe que fosse com eles, ficassem com eles alguns dias. Amém. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos é um texto muito lindo, é um texto de fácil compreensão. E nós queremos focar nesse sentido aqui, aonde Pedro fala assim que Deus não faz acepção de pessoas, mas que é agradável para Deus aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. Ora, essa declaração de Pedro, amados irmãos, é uma declaração muito especial por dois sentidos. Primeiramente, pela verdade que ela apresenta. E em segundo lugar, essa declaração é especial porque ela só pôde ser feita pelos lábios de Pedro a partir do que Deus, pessoalmente, por meio de uma revelação, ensinou para o apóstolo Pedro. Por quê que o pastor Rangel fala dessa forma? E daqui a pouco a gente volta aqui no Cornélio para a gente explicar melhor essa situação. Meus irmãos, é de natureza, de conhecimento de todos, que o judeu, principalmente nesse período aqui, em especial, era um povo que eles tinham aquele olhar de superioridade em relação a outras nações. E por que era um olhar de superioridade em relação a outras nações? Porque o povo judeu, eles se orgulhavam de ter um regime de um Deus monoteísta, ou seja, eles adoravam a um único Deus. Isso causava orgulho para eles. Outra coisa que causava orgulho era a forma como que Deus organizou aquela nação em torno de uma promessa que Deus fez para ela. Quando Deus chama Abraão para ser a sua fonte de continuidade ou sua fonte de geração de uma nação. O povo de Deus se orgulhava, aquele povo se orgulhava da forma como Deus chamou Abraão, da forma como Deus derramou promessas sobre Abraão, da forma como Deus cuidou daquele povo no Egito, da forma como Deus livrou aquele povo do cativeiro, da forma como Deus fez milagres no meio da nação, aquele povo se orgulhava. E eles, de certa forma, nós podemos usar aqui uma linguagem aberta, eles, de certa forma, menosprezavam outras nações e outros povos por se tratar de um povo considerado por eles um povo maldito, um povo que adorava vários deuses, um povo que era marcado pela idolatria. Nós observamos isso bem constante nas declarações, nas falas, principalmente dos grupos mais importantes da religião da época, os fariseus, saduceus, os escribas, os religiosos da época deixavam isso bem claro dentro de suas afirmações. Nós observamos, por exemplo, uma expressão de Jesus, que aquilo não foi uma ofensa, mas foi um teste, e justamente por ele conhecer o contexto, a Bíblia diz que quando Jesus está passando ali pelas regiões Sírio-Fenícia, ali pelas regiões de Israel, nos limites das regiões gentílicas, uma mulher sírio-fenícia vem gritando atrás de Jesus, pedindo milagre na vida da filha dela. E a Bíblia diz que ela grita, ela alça sua voz, mas Jesus não responde nada. Jesus se mantém em silêncio. Os discípulos olham para ele e dizem: Jesus, faz logo um milagre na vida dela. Tu pode fazer um milagre, cura logo a filha dela para que ela vá embora, para que ela não fique gritando, para que ela não fique causando escândalo. Faz logo um milagre, libera logo ela.
E Jesus olha para aquela mulher e Jesus disse assim: não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Por que que Jesus usa essa expressão? Por que que Jesus usa essa expressão, aparentemente uma expressão ofensiva? Por que que Jesus usa essa expressão, aparentemente uma expressão que causa desconforto, causa ira, causa repulsa? Jesus usa essa expressão porque aquela expressão era uma expressão conhecida da sociedade judaica, porque aquele era um pensamento judaico, aquele era um pensamento cultural, aquele era um pensamento daquela época, porque os gentios eram desprezados aos olhos dos judeus. E Jesus usa essa expressão porque ele sabe que vai gerar impacto. E aquela mulher diz: eu sei, Senhor. Eu sei que não é lícito pegar o pão dos filhos de Israel, dos filhos das promessas, dos escolhidos de Deus, daqueles que adoram a um Deus único, para deitá-los, ou para dar, ou para fornecer a um povo gentil, a um povo desobediente, a um povo que adora vários deuses. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E olha o que Jesus olha para ela e fala. Jesus disse para ela: ó mulher, grande é a sua fé. Aleluia. Jesus olha para aquela mulher e ele não tem mais aquela palavra dura para ela. Jesus agora dá uma palavra de confirmação da fé daquela mulher. Jesus olha para aquela mulher e ele diz: ó mulher, grande é a tua fé, nem mesmo em Israel, nem mesmo nos filhos das promessas, nem mesmo no meio daqueles que dizem adorar o único Deus, eu encontrei tamanha fé. Vai, mulher, a tua fé te salvou. Vai, mulher, o milagre já aconteceu. Jesus olha para ela e diz: nem mesmo em Israel, nem mesmo no meio dos filhos, eu encontrei tanta fé. A visão do povo judeu em relação ao povo gentílico era uma visão deturpada. Era uma visão que eles não eram dignos da glória de Deus. Era uma visão de que eles não eram dignos de alcançar as promessas de Deus, mas a visão de Deus, a ótica de Deus, o agir de Deus, os planos de Deus eram totalmente diferentes. Aleluia! Isso já estava lá nas revelações dos profetas Isaías, que quando fala que Jesus viria não apenas para ser luz de Israel, mas para ser luz das nações. Que as nações, que os gentios nele esperariam. Mas os discípulos não compreendiam ainda. A religião não compreendia ainda. A nação não compreendia ainda. O povo não compreendia ainda. E Jesus precisava fazer algo. Jesus precisava trabalhar para que eles compreendessem o propósito de Jesus. E aí onde nós entramos agora, justamente na vida de Cornélio. Por quê? Porque Cornélio é um gentio. Porque Cornélio faz parte deste povo que é desprezado aos olhos de Deus. Porque Cornélio é um homem que não nasceu em Israel, não era de Israel, não fazia parte do povo da promessa, mas Deus estava se revelando a Cornélio. Deus estava revelando os seus planos a Cornélio. Deus estava agindo na vida de Cornélio, irmã Elma, mas Deus precisava fazer isso de uma forma que a igreja viesse a compreender também. Então, por isso, essa expressão de Pedro agora, Pedro diz: verdadeiramente reconheço. Pedro está dizendo: agora eu sei, agora eu compreendo que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro está dizendo: agora eu enxergo que Deus não exclui pessoas pela cor da pele, pela classe social, se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro. Deus não faz acepção de pessoas. Pedro entendeu, através de uma revelação, os planos de Deus. Ele diz: agora eu reconheço verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas. E que lhe é agradável aquele que em qualquer nação, aquele que no meio de qualquer povo, aquele que no meio de qualquer raça, faz o que é justo, teme a Deus e faz o que é justo. Pedro está dizendo: agora eu compreendo. E olha como Deus trabalha, irmão. Nesse texto eu me encanto da forma como Deus age. Porque se você observar,
A Bíblia diz que esse homem da cidade de Cesareia, esse homem era um centurião romano. Esse homem era um centurião romano, e o centurião romano, ou seja, quer dizer aquele que estava sob a liderança de 100 soldados. Esse homem aqui, ele tinha 100 soldados sobre a sua liderança. E não é o primeiro centurião a se arrepender e a se converter a Jesus e aceitar Jesus como Salvador. Quando Jesus está pregando nas regiões de Cafarnaum, nós observamos que havia um centurião ali de Cafarnaum que está com o servo, o seu empregado enfermo, e ele manda mensagem até Jesus dizendo: Jesus, entra na minha casa, cura o meu servo, que está moribundo, que está enfermo. E a Bíblia diz que antes de Jesus chegar na sua casa, ele manda novamente mensageiro dizendo: não precisa o Senhor vir na minha casa, porque eu sou homem pecador, eu sou homem falho, eu sou homem cheio de defeitos, mas eu também sou homem que tem autoridade sobre outros homens, eu tenho sua autoridade sobre 100 soldados, e a um eu digo vai e ele vai, a outra eu digo vem e ele vem, a outra eu digo faz e ele faz, e eu sei, Senhor, que se tu liberares uma palavra sobre o meu servo, ele será curado. Jesus olha para ele também e diz: ó homem, grande é a tua fé. Nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. E engraçado, né, irmãos, que às vezes que Jesus disse assim, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé, ele sempre fala para os gentios que creram nele. Aquela mulher sírio-fenícia que creu nele diz: mulher, grande é a tua fé. Nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Para aquele centurião de Cafarnaum, ele diz: homem, grande é a tua fé. Nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Mas só que os discípulos, mesmo vendo tudo isso, não entendiam ainda. E uma das coisas que me chama a atenção no texto é que diz que esse homem que era centurião, que não era da nação de Israel, esse homem que era gentílico, esse homem que era mal afamado por, quem sabe, se fazer parte de um grupo de pessoas que era cego espiritualmente, que adorava vários deuses, que eram politeístas. Mas esse homem, de alguma forma, ele abriu seus olhos, ele estava na nação de Israel, ele estava na Terra Santa, ele estava no meio do povo de Deus, ele estava acompanhando os milagres, eles estavam presenciando os milagres que ali acontecia, e aqueles milagres, amados irmãos, gerou fé no coração daquele homem, e aquele homem passou a crer em Deus, ele passou a temer a Deus, e a Bíblia diz no versículo 2, capítulo 10, que ele era um homem piedoso. Ele era um homem piedoso. Segunda característica, ele era um homem temente a Deus. O temor de Deus se apossou, irmã Elma, do coração desse homem. O temor de Deus, irmã Veridiane, se apossou do coração desse homem. Esse homem passou a temer a Deus, versículo 2. E em terceiro, esse homem orava a Deus continuamente. Esse homem estava constantemente agora de joelhos diante de Deus. Esse homem estava constantemente agora curvado diante de Deus. Deus entrou no coração desse homem. Jesus entrou no coração desse homem. E a minha oração é que Jesus venha entrar também no seu coração. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Porque quando Jesus entrar no teu coração, meu irmão, você vai viver constantemente de joelhos na presença de Jesus. Porque quando Jesus entrar no teu coração, meu irmão, você vai se tornar alguém piedoso. Porque quando Jesus entrar no seu coração, meu irmão, você vai se tornar alguém ainda mais temente a Deus. Ele vai fazer uma grande obra. Deus fez uma grande obra na vida de Cornélio. Mas só que detalhe, a igreja não sabia ainda. Aleluia. Se Deus estava trabalhando no coração de Cornélio, meu amado irmão, Deus precisava trabalhar também no coração da igreja. Porque por mais que a igreja já fosse cheia do Espírito Santo, por mais que eles já tivessem recebido o Espírito Santo de Deus lá no Pentecoste, mas ainda tinha coisas que Deus precisava trabalhar na igreja. Sempre vai ter algo que Deus vai precisar trabalhar na liderança, que Deus vai precisar trabalhar na igreja, para que a igreja venha verdadeiramente compreender 100% dos propósitos de Deus, para que ela não venha fechar as portas para quem Deus abriu as portas. Aleluia. E quantas vezes nós temos visto pessoas, lideranças, membros, pessoas importantes na igreja, fechando portas que Deus abriu. Deixa eu melhorar a frase para não ficar uma heresia.
Porque há um texto assim que diz: ninguém pode fechar a porta que Deus abre, porque ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. E eu concordo com essa palavra. Eu vou melhorar a frase para não ficar uma frase herética. Pessoas tentando fechar as portas que Deus abriu. Porque é diferente dizer pessoas fechando as portas que Deus abriu, de dizer pessoas tentando fechar as portas que Deus abriu. Porque às vezes o homem pode querer tentar fechar as portas que Deus abriu. Às vezes o homem, de forma consciente ou de forma inconsciente, ele pode tentar atrapalhar os planos de Deus, por mais que ele não consiga, porque os planos de Deus, eles sempre são superiores aos nossos planos. Os pensamentos de Deus sempre são maiores do que os nossos. Mas tem pessoas que infelizmente jogam contra. E a igreja, ela precisava compreender isso. Deus poderia, meu irmão Eduardo, muito bem se revelar para Cornélio lá, falar no coração de Cornélio lá, encher o coração de Cornélio do Espírito Santo, batizar o Cornélio com o Espírito Santo sem a presença, sem a participação de qualquer apóstolo. Mas por que que Deus fala com Cornélio dizendo, envia o anjo a Cornélio dizendo, Cornélio, as tuas orações, elas têm subido constantemente a mim. Olha o que Deus fala para Cornélio. Cornélio, as tuas esmolas, elas têm subido constantemente em memória diante de mim. Eu estou vendo o que você está fazendo, Cornélio. Eu estou vendo o teu arrependimento, eu estou vendo o teu quebrantamento, eu estou vendo a tua sinceridade, irmão. É bom quando é Deus que vê. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa tarde, meu querido, que você não precisa fazer nada para o homem ver. Você não precisa fazer nada para o homem te elogiar. Você não precisa fazer nada para o homem reconhecer. O bom mesmo, excelente mesmo, é quando você faz e Deus vê. Quando você faz e Deus reconhece. Quando você faz e a palavra da boca de Deus é dizendo, eu ouvi a tua oração. É quando Deus fala para você, eu vi a tua atitude, eu recebi a esmola que você deu para alguém, a ajuda que você deu para alguém, a oração sincera que você fez. Interessante que é Deus que fala para Cornélio dizendo, eu vi a tua oração subiu, aleluia. Oh, louvado seja Deus. É bom, irmão, quando a oração da gente sobe diante de Deus. É bom quando a oração da gente chega até Deus. É bom quando a oração da gente chega àquele que tudo pode fazer. É bom quando aquilo que você faz de forma oculta, de forma secreta, de forma só para você ver, Deus vê. E Deus disse assim para você, eu vi o que você fez. Aleluia. Eu vi o que você falou. Eu vi a forma como você ajudou essa pessoa. Eu vi a boa atitude que você fez. Deus usa um anjo para ir até Cornélio. Cornélio estava orando. Cornélio estava jejuando. Cornélio estava na presença de Deus. A atmosfera na vida de Cornélio ali era uma atmosfera de graça na vida dele. Ele era gentil. Era considerado impuro pelas pessoas. Mas ele está buscando a Deus. Ele está na presença de Deus. E os apóstolos não sabem. E a igreja não sabe. E os irmãos da igreja não sabem. E talvez eu estou falando aqui para alguém nessa noite, nessa tarde, aleluia, que está buscando a Deus, mas a igreja não sabe. Que está buscando a Deus, mas os pastores não sabem. Que está começando a se relacionar com Deus, mas ninguém sabe. Deus está dizendo para você, amado irmão, você está no caminho certo. Deus está dizendo para você, amado irmão, você está na trajetória certa. Deus está vendo a tua oração. Deus está ouvindo a tua oração. E Deus está vendo as boas atitudes que você está tendo. Deus está vendo o quanto você tem ajudado ao próximo nessa pandemia. Deus está vendo quantas cestas básicas você já deu para quem precisa. Deus está vendo, amados irmãos, quantas coisas você já fez durante essa pandemia. Deus está dizendo, quem sabe as pessoas não viram, mas eu estou vendo, aleluia. Assim como Deus disse para Cornélio, eu estou ouvindo as tuas orações. Não é isso? E o anjo do Senhor disse,
as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de mim. Versículo 4. Deus está dizendo, eu estou vendo, eu estou anotando, eu estou me lembrando, eu estou constantemente assistindo, eu estou constantemente me agradando, eu estou constantemente feliz com as tuas atitudes. Cornélio estava fazendo aquilo que muitas pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo não faz. Cornélio estava fazendo, quem sabe, mais do que muitos que já faziam parte da igreja da época não fazia. Cornélio estava, aleluia, fazendo algo que agradava a Deus. Os fariseus, amados irmãos, oravam na praça para os homens verem. Jesus repreendeu eles dizendo, quando orares, não ore na praça para que os outros te vejam, mas entra no quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao Pai em secreto, e o Pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Os fariseus estavam ofertando, estavam dando esmola e tocando trombeta, mas Jesus olha para os fariseus e diz, ei rapaz, vocês estão fazendo da forma errada. Se vocês estão fazendo para agradar o homem, vocês já receberam o galardão de vocês, mas se vocês querem fazer para agradar a Deus, faça de forma oculta, faça de forma secreta. Não mostre para a tua mão esquerda o que a tua direita fez. Não troque trombeta diante de vós, porque o Pai que vem em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Era assim que estavam fazendo alguns que se diziam adoradores de um único Deus. Era assim que estava fazendo alguns que se gabavam da sua religiosidade. Mas aquele que era desprezado pelos religiosos estava fazendo da forma certa. Estava orando a Deus em secreto. Estava ajudando as pessoas sem trocar trombeta. E é engraçado que Jesus recrimina a oração dos fariseus. Jesus recrimina a esmola dos fariseus. Mas o mesmo Jesus envia um anjo na casa de Cornélio, que é um gentil, e diz para Cornélio, eu estou ouvindo as tuas orações. Eu estou vendo a forma como você tem ajudado pessoas carentes e necessitadas. E isso está constantemente diante de mim em memória. Eu vou me lembrar, Cornélio, das tuas atitudes. Eu me lembro das tuas atitudes. Eu estou feliz com as tuas atitudes. E é assim que Deus tem que fazer. É assim que nós temos que orar para que nós possamos ouvir dessa forma também. Para que nós possamos ouvir isso de Deus, irmã Adriana Rocha. Deus dizer assim, eu estou ouvindo a tua oração. Eu estou contente com a tua oração. Eu estou feliz com as tuas atitudes. Eu estou feliz com a forma como você tem agido como cristão. Eu estou contente com você. E Deus disse isso para Cornélio. Mas como eu disse, a igreja não sabia. Porque Cornélio não se relacionava ainda com a igreja. Porque Cornélio não fazia parte ainda da igreja. Porque a igreja ainda estava naquela época, repleta do conceito judaico. A igreja ainda estava, naquela época, aprendendo a se relacionar com Deus e se relacionar com a sociedade e a entender de forma plena os propósitos de Deus. Nós vamos sempre viver procurando entender os propósitos de Deus. Tem coisa que você acha que é, mas não é. Tem coisa que você pensa que é, mas não é. E Deus vai te ensinar na hora certa. Deus vai te revelar e você vai abrir os seus olhos e vai dizer, agora eu compreendo o propósito de Deus. Pedro já estava batizado com o Espírito Santo. Pedro já tinha anos de experiência andando com Jesus. Mas Pedro ainda não entendia sobre a acepção de pessoas. Pedro ainda não entendia aquele conceito judaico em relação aos gentios. Mas depois que ele tem uma visão de Deus, ele diz, agora eu sei verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas. E que Deus é agradável a Deus, aquele que em qualquer nação, seja gentílica, seja judaica, seja em meio a qualquer povo, alguém que teme a Deus e alguém que faz o que é justo. Deus abriu os olhos, irmã Josi, Deus abriu os olhos de Pedro. E Deus vai abrir os nossos olhos, para que a gente não venha tentar fechar as portas que Deus abriu, as portas de salvação. Quantas pessoas têm tentado, às vezes, fechar as portas de salvação que Deus abre na vida de alguém, porque diz, não, eu acho que isso aqui está errado, eu acho que isso não sei o quê, eu acho que isso não sei o quê. Ei, deixa Deus fazer a obra na vida das pessoas, meu irmão.
Quem vai fazer a obra não é você. Quem vai convencer não é você. Quem vai libertar não é você. Quem vai batizar com o Espírito Santo não é você. Quem vai curar não é você. Quem vai transformar não é você. Quem vai fazer é Deus. Ele pode até te usar. Você pode até ser ferramenta de Deus. Mas deixa, aleluia, Deus fazer o que Ele faz na vida das pessoas e não tente atrapalhar. Não tente atrapalhar. Vou partir para o final. Primeiro, nós compreendemos o contexto porque os gentios não eram aceitos. Segundo, nós observamos as qualidades de Cornélio. Ele era um homem piedoso, era um homem que ajudava muitas pessoas, era um homem que dava esmolas e não tocava trombeta, não anunciava, não postava no Facebook, não postava no Instagram, não colocava na rádio, não fazia campanha publicitária, não se autopromovia. Ele dava em secreto e apenas ele e Deus sabia. Ele era um homem que orava, mantinha sua vida espiritual da mesma forma, sem fazer propaganda. E quantos, né, irmãos? E quantos são que não aprenderam isso ainda? Quantos são aqueles que fazem propaganda? Quantos são aqueles que tocam trombeta? Quantos são aqueles que querem mostrar uma religiosidade na frente das pessoas, mas diante de Deus é outra coisa? Ei, nós temos que fazer diante de Deus. É diante de Deus. Porque se você quiser fazer diante dos homens, a recompensa vai vir dos homens. Eles vão bater nas suas costas e vão dizer parabéns. Eles vão bater no seu ombro e vão dizer isso mesmo. Eles vão bater nos seus ombros e vão dizer, você é uma gente boa, você é legal, você é uma pessoa humana. Mas quando nós fazemos para Deus, aleluia, Ele vai dizer para você, eu tenho ouvido a tua oração. Eu tenho visto o que você tem feito. Às vezes ninguém vê, mas se Deus vê, aleluia, Ele é quem tem que ver mesmo. Às vezes as pessoas podem não reconhecer, mas se Deus está vendo, fica tranquilo. Porque a hora do teu galardão vai chegar. Aleluia. Vai chegar o momento que você vai ter a alegria de Cornélio, de ouvir de Deus. Ei, as tuas esmolas e as tuas orações chegaram a mim. Eu me recordo, eu me lembro. Eu sei o que você fez. E aqui, irmãos, partindo para o final, por que eu digo que a igreja não sabia? Porque Cornélio era desprezado. Na visão de muitos da igreja, de muitos religiosos, e eu provo isso. Observa, por exemplo, eu queria ter mais tempo, irmãos. Eu não posso aprofundar de forma muito, porque leva muito tempo. Mas eu aconselho para você, no capítulo 10, nós temos o encontro o encontro de Cornélio com Deus. A forma como Deus se revela para ele, como Deus fala da oração dele, da piedade dele, do compromisso dele com Deus. E nós temos também no capítulo 10, a forma como Deus mostra os seus planos para Pedro do que ele estava fazendo nos gentios, na igreja gentílica. E nós observamos no capítulo 10 ainda a resistência de Pedro. E Deus, para quebrar essa resistência, Deus mostra uma visão para Pedro. E como se não bastasse, depois que Deus convenceu a Pedro, só um resumo aqui, depois que Deus convenceu a Pedro, Pedro enfrentou problemas com a igreja, porque no capítulo 11, a igreja questiona a Pedro, pelo qual motivo Pedro se reuniu com pessoas gentílicas e comeu com eles. Então, primeiro Deus convence a Pedro. Pedro vê que Deus está abrindo as portas para os gentílicos, mas ainda havia uma parte da igreja que precisava abrir a sua mente também. E no capítulo 11, a igreja convida Pedro para uma reunião séria, e nessa reunião, eles dizem assim, Pedro, eu fiquei sabendo, nós ficamos sabendo, que você se reuniu com o povo gentílico, que você se assentou com eles à mesa, e você comeu com eles. E aí Pedro vai explicar para a igreja como Deus tratou, como Deus revelou, como Deus falou e o que Deus fez. Agora, como Deus é sábio, por que Deus escolheu Pedro? Por que Deus não apenas fez a obra lá no meio de Cornélio e pronto, ponto final. O que Deus faz está feito, o que Deus decide está decidido. Mas Deus também queria ensinar a igreja. E é por isso que Deus pega uma das maiores lideranças da igreja na época, um homem de palavras duras, um homem rude, um homem ainda a ser lapidado, e Deus mostra para ele ver com seus próprios olhos o que Deus estava fazendo. Se Deus convenceu Pedro acerca daquela questão,
todas as demais pessoas da igreja teriam facilidade de compreender. É por isso que Deus mostra para Pedro. Porque Pedro faria a igreja entender o que Deus estava fazendo. Voltando. Cornélio recebe uma ordem do anjo. E a ordem do anjo é: envia pessoas até Jope. Porque lá em Jope tem um homem chamado Simão, por sobrenome Pedro. Ele está na casa de Simão Curtidor. E você vai enviar pessoas lá até ele, vai chamar ele aqui, e ele vai orientar vocês no que é que vocês devem fazer. Deus enviou, o anjo enviou, falou para Cornélio enviar pessoas lá para chamar Pedro. Deus falou com Cornélio aqui, ok? Deus agora vai falar com Pedro lá. Porque nosso Deus não é Deus de confusão, ele fala aqui, ele confirma lá. Agora ele envia, quando Pedro está à 6ª do dia, meio-dia em ponto. Pedro sobe ao terraço da casa e Pedro está orando. Pedro está de joelhos diante de Deus, está orando ali, clamando ao Senhor. E a Bíblia diz que ele teve fome. Enquanto lhe preparavam a comida, ele subiu para orar e ele está orando a Deus. E aí Deus pega ele, irmão, orando e com fome. E Deus fala, pronto, é a oportunidade perfeita. E aí Deus fala assim, mostra uma visão para Pedro em que desce um lençol atado, amarrado pelas 4 pontas, um vaso no meio desse lençol. E dentro desse vaso, animais de todas as espécies, quadrúpedes, répteis, aves do céu. E lá em Levítico, a lei determinava que alguns animais ele não podia comer. E foi justamente esses animais que Pedro vê. É justamente esses animais proibidos pela lei que Pedro vê descendo do céu atado pelas 4 pontas. E a voz de Deus dizia para Pedro, Pedro, mata e come. E olha o que Pedro diz, primeira vez, Senhor, eu nunca comi coisa comum e impura. E aí Deus fala para Pedro, Pedro, não chame tu comum e impuro aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu agi, aquilo que eu fiz, aquilo que eu operei, aquilo que eu fiz um milagre. Não chames tu comum e impuro aquilo que eu purifiquei. Segunda vez a voz veio para Pedro, a mesma revelação. A mesma visão. E Deus disse para Pedro, mata e come. E Pedro disse, Senhor, eu jamais comi coisa comum ou impura. Segunda vez Deus fala para Pedro, Pedro, não chames tu comum ou impuro aquilo que eu purifiquei. Terceira vez, a mesma visão, a mesma palavra, a mesma revelação. Pedro, não chames tu comum ou impuro aquilo que eu purifiquei. Pedro estava agora encabulado com aquilo. Pedro ficou pensativo. O texto diz que Pedro ficou pensando sobre aquilo. Pedro ficou matutando sobre aquilo. Pedro imaginou sobre o que era o significado daquela visão, o significado daquelas palavras. E quando ele ainda está lá pensando sobre isso, chegaram à porta de Simão Curtidor os 3 homens que foram enviados por Cornélio, perguntando, aqui é a casa de Simão Curtidor? É aqui que Simão Pedro mora? É aqui onde ele está, porque nós recebemos de Deus o endereço. O Espírito de Deus falou para Cornélio lá que ele está aqui. Nós precisamos falar com ele. Ele precisa vir conosco. Olha, irmão, Deus deu até o endereço. Para um gentio, para um estranho. Deus revelou até o endereço aonde Pedro estava. E quando eles chegam ali, eles encontram Pedro e Pedro está lá em cima. E no versículo 19... E diz assim no versículo 19, capítulo 10. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito de Deus. Olha o Espírito de Deus aí comunicando. Olha o Espírito de Deus aí agindo. Olha o Espírito de Deus aí presente. Olha o Espírito de Deus aí falando, irmão. Se tem algo que o Espírito Santo de Deus está fazendo, esse algo é bom, esse algo é claro, esse algo é transparente, é especial. O Espírito de Deus está conduzindo o processo. O Espírito de Deus está colocando o seu plano em ação, aleluia. O Espírito de Deus está executando exatamente como deveria ser executado. E o Espírito Santo disse, eis que 3 varões te buscam, Pedro, eles estão lá embaixo.
desce e vai com eles, porque, e não duvidando, porque eu os enviei. Versículo 20. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei, Pedro. Eles estão aqui porque eu trouxe eles. Eles estão aqui porque eu me revelei a eles. Eles estão aqui porque eu tenho uma promessa na vida deles. Eles estão aqui porque eu quero fazer na vida deles também. Eu estou abrindo a porta da salvação para eles também, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro desceu, recebeu aqueles varões, esteve com eles, e no dia seguinte eles partiram. E eles foram até a casa de Cornélio. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui nessa tarde. Oh, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Deus está abrindo a porta de salvação para você. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, a Bíblia diz, amados irmãos, que ele já tinha chamado seus parentes e os seus amigos mais íntimos. Então, chamando-os para dentro, recebeu no dia seguinte, foi Pedro com eles e foram alguns irmãos de Jope. Pedro veio, levou alguns irmãos de Jope, irmão Genivaldo Bispo. Ele levou pessoas da circuncisão, pessoas que desprezavam os judeus também. Ele levou 6 testemunhas. Ele levou 6 irmãos que tinham a mesma visão de Pedro, o mesmo pensamento de Pedro. Ele diz, vamos lá ver vamos ver o que é que esse povo quer. E eles chegam lá e diz assim, no dia seguinte chegaram a Cesareia e Cornélio os estava esperando, já convidados seus parentes e amigos mais íntimos. Aleluia. Cornélio sabia que Deus tinha algo especial para fazer ali. Cornélio chamou os parentes mais íntimos. Cornélio chamou os amigos mais íntimos. Cornélio chamou os vizinhos e disse, olha, hoje vocês precisam estar na minha casa porque hoje eu vou receber a visita de um homem cheio do Espírito Santo. Porque Deus, o Espírito de Deus, me mandou chamá-lo até aqui. E se o Espírito de Deus me mandou trazê-lo até aqui, é porque Deus quer fazer algo. Cornélio queria que seus parentes participassem desse algo especial de Deus. Cornélio queria que os seus amigos fizessem parte, presenciassem esse algo sobrenatural de Deus. E eu quero dizer para você, você quer que a tua família presencie esse algo sobrenatural de Deus? Convide eles. Você quer que os teus amigos vejam, presenciem esse algo sobrenatural de Deus? Convide eles. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pedro chega lá e diz assim, e aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio recebê-lo e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te porque eu também sou homem, não sou digno de ser adorado. E falando com ele entrou e achou muitos que ali estavam ajuntados. Lembra que na introdução eu falei qual era a visão deles acerca dos gentios, de se reunir com eles, de estar com eles? Olha o que Pedro diz no versículo 28. E disse-lhe Pedro, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou impuro. Aleluia! Pedro abre o verbo, Pedro diz, olha, a nossa cultura ensina que não é lícito um homem judeu se achegar a estrangeiros, comer com eles, estar próximo deles. Mas Deus, lá no terraço da casa de Simão, Deus me mostrou uma visão e agora eu entendo essa visão. Deus me disse para não chamar de impuro ou comum aquele que ele santificou. Pedro agora está entendendo o que é que Deus mostrou para ele. Quando ele saiu de lá, ele ainda estava pensativo, ele ainda estava concebendo a ideia, ainda estava amadurecendo a ideia. Mas quando ele chega na casa de Simão, que ele vê aquelas pessoas reunidas, que ele vê o agir de Deus, ele diz, agora eu sei o que Deus falou comigo. Agora eu compreendo os propósitos de Deus. É por isso que Deus precisava trabalhar na igreja. E ele diz, eu fui chamado. E ele pergunta para Cornélio o porquê de ele mandar chamar Pedro. E Cornélio diz, olha, eu estava há poucos dias, estava orando aqui. E eu recebi um anjo de Deus aqui na minha casa.
E esse anjo de Deus me ordenou que mandasse pessoas a te chamar, porque quando você viesse aqui, ele tinha palavras para nós. E nós assim enviamos você lá, alguém para te chamar lá, Pedro. E nós estamos aqui todos preparados para ouvir o que você tem a falar. Fale, Pedro. Abre a boca, Pedro. Nós queremos ouvir a voz de Deus por meio de você. E Pedro começa agora a pregar. Pedro começa a falar. Pedro começa a falar que agora ele entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus não exclui ninguém do plano da salvação. Que Deus não deleta ninguém, que Deus não rejeita ninguém, que Deus aceita todos, aleluia, que Deus abre a porta para todos. Eu quero dizer para você nessa tarde, ouvinte da palavra de Deus, que independente de onde você esteja, independente de onde você mora, independente da família que você faz parte, independente da tua nacionalidade, independente da tua classe social, Deus abriu a porta para você também, amado, aleluia, para você ouvir a voz de Deus. Para você crer nesse Deus, para você ser abençoado por esse Deus, para você ser liberto por esse Deus, para você ser salvo por esse Deus. Pedro agora entende. E ele diz, reconheço, na verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Mas que Ele não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E para finalizar, Pedro começa pregando, começa falando de João Batista, que João Batista veio como precursor de Jesus. Ele começa falando do início do ministério de Jesus, como Jesus começou a fazer milagres na Judéia, na Galileia. Ele começa a falar das pessoas que começaram a testemunhar dos milagres de Jesus. Ele começa a falar daqueles que crucificaram Jesus. Mas ele fala também que Deus ressuscitou a Jesus. Ele fala também que depois da ressurreição de Jesus, ele veio ter com seus discípulos e que esses agora são testemunha. E ele conclui a mensagem dizendo, olha, esse mesmo Jesus, ele vai voltar. Ele fala das promessas de Deus. Ele fala que Deus é fiel. Ele fala que Jesus é Senhor. Ele fala que Jesus é absoluto. E a Bíblia diz, irmã Elma, versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, aleluia, lá, maná, codéria, sirbelaha, somanai, aleluia. Ele diz que quando Pedro ainda está pregando, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ali estavam, aleluia. Oh, necandorebe, arabala, soremanai, aleluia. Pedro foi cheio do Espírito Santo, renovado no Espírito Santo. Cornélio foi batizado no Espírito Santo. A família de Cornélio batizada no Espírito Santo. Os vizinhos que Cornélio convidou batizado no Espírito Santo. E a Bíblia diz, amados irmãos, que aqueles irmãos da circuncisão, que Pedro, estavam todos surpresos, estavam todos atônitos, estavam todos surpreendidos pelo que Deus estava fazendo, estavam todos de boca aberta pelo sinal maravilhoso que Deus estava fazendo. Por quê? Porque os gentios estavam sendo cheios do Espírito Santo, aleluia. Os desprezados estavam sendo cheios do Espírito Santo, aleluia. Os caluniados estavam sendo cheios do Espírito Santo. Eles ouviram eles falar em línguas estranhas e glorificar a Deus. Pedro precisava estar ali. Aqueles irmãos da circuncisão precisavam estar ali. Deus marcou aquele momento, Deus marcou aquele dia, Deus marcou aquela hora. Deus planejou aquilo. Porque se Deus não mostra para Pedro, a igreja ia continuar pisando nos gentios. Porque se Deus não revela para Pedro, a igreja ia continuar com suspeitas com gentios, amados irmãos. Mas Deus estava dizendo para a igreja, eu tenho planos maiores. O meu evangelho não é uma cerca aonde ele tem que ficar preso aqui em Jerusalém, aonde ele tem que ficar preso aqui na Palestina. O meu evangelho é para todas as nações, o meu evangelho é para todos os povos, o meu evangelho é para todas as pessoas, a minha salvação é para todos, aleluia. Deus estava revelando para Pedro o foco da salvação de Deus. E aqui vai dizer, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviam falar em línguas e magnificaram a Deus. E respondeu então Pedro,
Pode alguém, porventura, negar o batismo, a água, para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo de Deus? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Depois disso, irmãos, Pedro está dizendo, não há diferença entre nós e eles. Depois disso, Pedro entendeu, não, Deus não fez diferença entre nós e eles, porque Deus nos encheu do Espírito Santo. Mas Deus encheu eles também do Espírito Santo. Então, se Deus encheu eles do Espírito Santo, eles podem também ser batizados. Se eles podem também ser batizados, eles podem também ser salvos. Se eles podem também ser salvos, eles são herdeiros conosco das mesmas promessas que nós temos recebido de Deus por meio de Jesus. Pedro entendeu, aleluia. Primeiro passo, Pedro entendeu. Agora a igreja precisava entender. E você lê o capítulo 11 de Atos. E diz assim, ouviram os apóstolos. Versículo 1, ouviram os apóstolos, capítulo 11. E os irmãos que estavam na Judéia e que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Gerou confusão isso aí. Por quê? Porque os que eram da circuncisão, porque os que desprezavam os gentios, porque os que não acreditavam que a promessa era para todos, convidaram Pedro para subir e disputavam com ele. Inquiriram Pedro acerca daquele assunto, disputavam com ele, discutiram com ele acerca do assunto, dizendo, entraste na casa de varões incircuncisos e comeste com eles? Versículo 3. Olha a pergunta deles. Entrastes tu na casa de varões incircuncisos e comestes com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por constante, e Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, estava eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão, via um vaso como um grande lençol que descia do céu e que vinha até junto de mim, e pondo nele os olhos considerei e vi animais, quadrúpedes, répteis, feras, aves do céu, e ouvi uma voz do céu que me dizia, Pedro, levanta-te, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca de minha boca entrou coisa alguma comum impura. Mas a voz me respondeu do céu segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher no céu. E aí, irmãos, Pedro dá uma exposição completa do que Deus fez. Pedro começa a dizer, não, isso aí não é algo humano, isso aí é algo que Deus está fazendo. Deus não excluiu eles, Deus não rejeitou eles, eles são criaturas de Deus, são alvo de Deus, são o alvo de Deus para a salvação. Deus quer salvar eles, Deus batizou eles com o Espírito Santo. Pedro diz para a igreja, Deus não fez a acepção deles e nós não podemos fazer também. E a igreja conclui aquele momento reconhecendo que Deus estava abrindo as portas para os gentios. Que Deus estava direcionando a nuvem da graça para os gentios. Que Deus estava escancarando os seus propósitos para os gentios. E se você observar, daí para frente, a igreja começa a alcançar outros povos. A igreja começa a alcançar outras nações. A igreja começa a alcançar outras pessoas. Deus é sábio. Deus é maravilhoso. Deus falou com Cornélio. Deus agiu na vida de Cornélio. E Deus também orientou a igreja em passo a passo de como a igreja deveria fazer. Ele levou a pessoa certa para a casa de Cornélio. Ele levou aqueles homens no endereço certo. O Espírito Santo estava no controle de todas as coisas. O Espírito Santo está no controle de todas as coisas. Eu concluo essa mensagem dizendo, o Espírito Santo está no controle de todas as coisas. É Ele quem conduz a igreja. É Ele quem direciona a igreja, é Ele quem move a igreja, é Ele quem toca nos corações, é Ele quem convence do pecado, é Ele quem convence da justiça, é Ele quem convence do juízo, é Ele quem cura, é Ele quem liberta, aleluia, é Ele quem batiza, aleluia. Pedro não precisou se esforçar para que eles fossem cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo de forma voluntária, o Espírito Santo de forma plena, aleluia. Ele encheu cada uma daquelas vidas, vai sentindo a presença
presença do Espírito Santo de Deus aí na tua vida, amados. Nós não precisamos forçar. O Espírito Santo de Deus, essa brisa suave, ela chega aí na tua vida trazendo cura, libertação, renovo de Deus sobre a tua vida. Então somente creia, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele disse para Pedro: Pedro, vai, não tema, porque é eu que estou trazendo eles aqui, porque é eu que estou agindo, porque é eu que estou fazendo. E eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você justamente isso. Não temas, não duvide, porque é Ele quem está fazendo na tua vida. Aleluia! Para abrir os teus olhos, para abrir o teu entendimento, para fazer você enxergar os planos dEle. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o teu lar, que Deus abençoe a tua vida. Se essa palavra te edificou, se essa palavra ela fez algo especial na sua vida, se essa palavra abriu a tua mente, deixe um glória a Deus aí, louve ao Senhor aí, compartilhe essa live, deixa Deus te usar. Nós estamos chegando ao final do programa, mas no próximo sábado nós estaremos de volta aqui, mais uma vez, com a palavra de Deus, mais uma vez com louvores, mais uma vez com oração. Amém? Eu quero orar juntamente com você.